Nem toda caveira fala sobre a mesma morte. Santa Muerte e a caveira mexicana. Saiba antes de tatuar. Nem toda caveira fala sobre a mesma morte. Existe uma diferença profunda entre a caveira mexicana e a Santa Muerte. À primeira vista, ambas parecem iguais. Os ossos, o crânio, o rosto sem carne. A lembrança inevitável do fim. Mas, no plano simbólico, elas habitam lugares completamente diferentes da psique. Uma celebra a memória, a outra encara o poder da morte como presença viva. E é exatamente aqui que mora a diferença arquetípica. Hoje você vai entender não apenas o significado cultural, mas o que cada uma desperta na alma. A caveira mexicana nasce da tradição do Dia de los Muertos. Ela não foi criada para assustar, muito pelo contrário. Ela foi criada para lembrar que a morte não rompe o vínculo afetivo. No México, a morte é vista como passagem, continuidade e memória viva. Por isso as caveiras são coloridas, com flores ou rosas, possuem mandalas e elementos vibrantes. Tudo nela comunica uma ideia muito poderosa. A vida continua na lembrança, na ancestralidade e no amor. A caveira mexicana não fala sobre ausência. Ela fala sobre permanência. Ela diz: aquilo que partiu ainda vive dentro de você. Essa tradição celebra os mortos com altares, velas, flores e objetos que pertenciam aos ancestrais. A morte é tratada como parte do ciclo da vida, não como ruptura definitiva. Na visão junguiana, a caveira mexicana toca o arquétipo do renascimento psíquico. Ela representa a aceitação madura da impermanência. É quando o ego para de lutar contra o inevitável. A morte, aqui, não é inimiga, ela é professora. O benefício arquetípico desse símbolo está em ensinar desapego, memória afetiva, reconciliação com perdas, integração do ciclo vida e morte. É um símbolo de paz interior diante do tempo. A psique entende que tudo morre, versões antigas de si, relacionamentos, fases, identidades. E tudo isso abre espaço para o novo. Mas todo símbolo tem sombra. A sombra é aquilo que o símbolo pode revelar de inconsciente. A sombra da caveira mexicana está na romantização da perda. Às vezes a pessoa se apega tanto ao passado que transforma a memória em prisão. A lembrança deixa de ser homenagem e vira incapacidade de seguir. A caveira, então, deixa de simbolizar renascimento e passa a representar fixação emocional. A alma permanece conversando com fantasmas, e não apenas os mortos, mas também as versões antigas de quem você foi. Agora entramos em um território muito mais intenso. A Santa Muerte não é apenas estética, ela é devoção. Ela é presença espiritual para muitos devotos no México, frequentemente representada com manto, foice, globo ou balança. Disso muda tudo, porque aqui a morte deixa de ser memória e passa a ser entidade simbólica. Ela é procurada para pedidos de proteção, justiça, amor, prosperidade, força. Ou seja, não é apenas lembrar da morte, é se relacionar com ela como potência. A Santa Muerte toca o arquétipo da sombra integrada. Ela confronta aquilo que a maioria evita: medo, controle, finitude, destino. O benefício psíquico aqui é brutalmente profundo. Ela obriga o ego a encarar a verdade. Você não controla tudo. Existe algo maior. Existe um fim. Existe um destino que escapa à vontade consciente. Quando bem integrada, esse símbolo desperta coragem e aceitação do desconhecido poder interior. Proteção psíquica, ela não suaviza a morte. Ela a
frente. E isso, psicologicamente, pode gerar força. Aqui está a parte mais importante. A sombra desse arquétipo é a fascinação pelo poder da destruição. A pessoa pode projetar no símbolo desejos inconscientes de vingança, controle ou dominação. Na visão junguiana, isso acontece quando a sombra não é integrada. Ela possui o indivíduo. A morte deixa de ser sabedoria e vira obsessão. A pessoa começa a se identificar com a escuridão e não com a transformação. Esse é o risco simbólico. Não é a morte como passagem, é a morte como domínio psíquico. A diferença final é essa. A caveira mexicana ensina que a morte faz parte da vida. A Santa Muerte ensina que a morte também é poder, confronto e destino. Uma acolhe a memória. A outra confronta a sombra. Uma fala de amor que permanece. A outra fala daquilo que o ego teme olhar. E talvez a verdadeira pergunta não seja qual símbolo é mais forte, mas qual parte da sua alma está pedindo para ser vista. Inscreva-se e saiba antes de tatuar.